Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês mais uma história de terror. A Área 51 não existe. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Por muitos anos eu fui um ávido leitor do No Sleep, mas por conta da minha profissão eu nunca tive permissão de postar nenhum tipo de conteúdo lá ou em qualquer outro lugar. Ocasionalmente, uma história ou outra sobre a Área 51 aparecia. Eu trabalhava na Área 51 ou eu consegui entrar na Área 51. Esse tipo de coisa. Essas histórias sempre me deixavam com muita vontade de falar algo, mas eu sempre segurei a língua. Pelo menos até agora. Usando vários proxies e outros bagulhos desse tipo, acho que vai ser tranquilo fazer essa postagem. Não vou entediá-los com meus detalhes de segurança. Vim aqui depois de anos só lendo para corrigir diversos mal-entendidos e lendas sobre a mais famosa instalação militar do mundo. Estou fazendo isso agora porque, mesmo que eu seja descoberto, tenho uma política bem útil de segurança. Eu estou doente e provavelmente não vou me recuperar. E não tenho contato com nenhum familiar que possa falar sobre isso, então não há nada que ninguém possa fazer contra mim. A Área 51 não existe. Lamento. E o fato dela ser o ovo de ouro das teorias das conspirações do mundo todo é justamente o que o governo quer. Eu estou escrevendo isso apressadamente e meus pensamentos não estão propriamente organizados. Então eu vou direto ao ponto. Groom Lake, Paradise Ranch, Edward AF Extension Restricted Training Facility UX-104. Esses são alguns dos nomes dados ao que você conhece como Área 51. Não sei muito sobre a sua história, mas, essencialmente, a intenção era que fosse um lugar secreto para a Força Aérea fazer testes de armamento durante a Guerra Fria. Possuía algumas extensões no local. Uma era sobre o desenvolvimento de foguetes e motores a jato. Outra, para treinar tropas para desastres nucleares e sobrevivência pós-apocalíptica, esse tipo de coisa. Muito parecido com o terceiro filme do Star Wars, o lugar e seu propósito começaram a ser reconhecidos ao mesmo tempo que o incidente de Roswell. É a loucura da mídia popularizou a base. No começo, o governo tentou impedir as especulações, mas então adotou uma nova estratégia. Alimentou os boatos e simplesmente moveu a base alguns quilômetros. Hoje, Groom Lake é a pequena base e aeroporto militar funcional. Tem diversos bunkers que abrigam serviços de baixa segurança e também são realizados testes de munição. Existem vários abrigos antibombas nucleares que ainda são mantidos e usados como depósitos. A instalação consome muita energia, e tudo que é possível para parecer uma base de militar de segurança máxima é feito, como se diversas operações ultra-secretas fossem executadas ali. Os funcionários realmente voam para lá todos os dias a partir de Las Vegas, em jatos conspirativamente discretos, marcados como Janete, às vezes referidos como Just Another Non-Existing Terminal, apenas outro terminal inexistente, em uma tradução livre para o português. E eles querem que você perceba, e fique pensando sobre. Querem que você se pergunte para onde esses jatos estão indo. E eles não querem que você pense nem um segundo sobre de onde eles vêm. A verdadeira Área 51. Essa é a parte mais empolgante, pois pelo que eu posso dizer, dentro das minhas pesquisas limitadas e clandestinas, ninguém nunca divulgou o segredo real antes. É muito bem guardado, e todas as pessoas que são idiotas o suficiente para divulgá-lo são assassinadas. Na verdade, assassinato não é nem a palavra certa. Eles apagam a pessoa da existência. Às vezes, famílias inteiras. É por esse motivo que o governo surta quando descobre que alguém está em estado terminal e não tem nada a perder. É por esse motivo que, se você trabalha lá, só se consulta com os médicos particulares deles. Assim, sabem exatamente como está o seu estado de saúde. Eles querem que você morra bem rápido de um ataque cardíaco súbito, para que assim você não tenha nem a chance de pensar em ir ao público e lavar a roupa suja do governo. E às vezes, induzem esses ataques cardíacos quando determinam que você é um AMIS, ou Ameaça Motivada por Estado de Saúde, em inglês HMT ou Health Motivated Threat.
mas não precisei me consultar com o médico para saber que estava prestes a morrer da mesma coisa que matou meu pai. Glioblastoma multiforme. A cada 3 meses, temos que fazer uma avaliação médica, e a cada 6, fazemos uma tomografia computadorizada. Eu simplesmente não falei de nenhum dos meus sintomas na última avaliação, e provavelmente já estarei morto antes da próxima. Eu realmente queria fazer isso antes. Talvez para ser o primeiro da história, eu acho. A única coisa que fiz com a minha vida foi arrumar computadores. A verdadeira base militar fica no Aeroporto Internacional McCarran, de Las Vegas. A história do aeroporto sempre circulou em volta dos envolvimentos militares. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos e a Força Aérea estavam construindo, armazenando, treinando e fazendo todo tipo de coisa lá. Basicamente, o governo adquiriu total domínio do aeroporto na época em que a Área 51, Groom Lake, explodiu aos olhos do público. Foi um trabalho apressado e uma solução simples. Para todas as intenções e propósitos, McCarran é um aeroporto. Transporta cidadãos para dentro e para fora de todo o planeta. Para todas as intenções e propósitos, McCarran é um aeroporto. Transporta cidadãos para dentro e para fora por todo o planeta, assim como qualquer outro aeroporto do mundo. Mas suas operações subterrâneas são de uma verdade totalmente diferente. Primeiramente, você tem que entender a estrutura dessa base militar. Por funcionar aparentemente como um meio de transporte ao público, todos os aspectos da base têm dupla função. Isso é chamado de mascarar, e foi implantado com uma eficácia exemplar no McCarran. Para dar alguns exemplos, as constantes decolagens e aterrissagens de aviões, por exemplo, providenciam camuflagem de som para os testes de engenharia. O público ignora completamente esses sons e os julgam como sendo barulhos de aviões. Alguns jatos usados no aeroporto são inclusive equipados com tecnologias em testes, enquanto outros são usados para transportar milhares de empregados do governo, vestidos como cidadãos comuns. Em qualquer momento do dia, os 6 portões do McCarran são preenchidos com diversos funcionários dos mais altos escalões do governo e exército americano. Eles ficam sentados por lá, usando seus iPhones, vestidos como universitários de pijamas ou empresários internos, e são pagos para parecerem comuns. A base inteira é protegida por soldados à paisana, polícia militar, especialistas táticos, força antiterrorista e todo tipo de soldado vasculham as áreas do aeroporto vestidos como policiais normais, seguranças do aeroporto e até mesmo recepcionistas. Suas pistolas geralmente estão escondidas e as verdadeiras armas estão com os garotos espalhados pelo subsolo. Rifles de assalto, coletes de proteção estão armazenados por todos os espaços públicos de lá. Não é difícil de fazer, porque ninguém procura por isso. E é claro que contratam um bom número de pessoas comuns para trabalhar na administração, para a segurança dos transportes e outros cargos. Isto é chamado de misturar, e é extremamente necessário. Que tipo de aeroporto nunca estaria dando vagas de emprego? Você já assistiu mecânicos entrando e saindo dos aviões, ou viu as bagagens sendo colocadas no avião enquanto embarcava? Bem, toda essa atividade de transporte de carga atua como uma cobertura para o movimento das massas de forças especiais, equipamentos de laboratório, hardware militar, materiais de construção exótico e outros tipos de coisas. Não é difícil. Eles conduzem esses equipamentos junto de toda outra centenas de bagagens. E então, instintivamente, você não questiona o que está lá no meio. Nós até temos trocas e problemas com isso ocasionalmente, mas ninguém nunca nota. Sempre que está em um aeroporto, você é exposto a um certo nível de radiação. E a propósito, o nível de segurança de radiação em aeroportos não é alto por conta das máquinas de raio-x. É alto por conta de McCarran. Mas os excessos de radiação de testes de armas são ventilados subterraneamente para o deserto mais próximo. Ter um aeroporto para explicar a radiação é bastante efetivo, até mesmo com os encheridos portadores de contadores Geiger. Mas a verdadeira genialidade em esconder uma base debaixo de um aeroporto é essa. Você mascara o consumo excessivo de energia. Claro, consome muito mais energia do que qualquer outro aeroporto comum. Então,
foi construído em uma cidade que consome a maior quantidade de energia do mundo, Las Vegas. Então, a base fica escondida das vistas, até no sentido de energia. Área 51? Não muito. Isso sim é a verdade. Dentro da base. Então, se a Área 51 é apenas uma distração, como chamamos a verdadeira? Então, se a Área 51 é apenas uma distração, como chamamos a verdadeira? Existem diversos nomes, mas geralmente é referida como Nexo. Isso é um acrônimo, mas poucas pessoas sabem o que significa. E, para ser sincero, eu não sei. Tudo sobre a Nexo, desde suas operações até a sua estrutura, é compartimentado. Isso significa que você só sabe o que precisa saber, e virtualmente ninguém sabe muito mais do que os seus próprios afazeres. Você poderia trabalhar na Nexo em um escritório, fazendo algum tipo de contabilidade, e nunca saberia o que a mulher da sala ao lado faz, ou o cara do outro lado do corredor. Dizem que nem mesmo o presidente sabe exatamente o que acontece aqui. Apenas poucos generais e alguns caras da CIA. A cultura de negócios aqui embaixo é uma loucura, tipo a Coreia do Norte. Todos sempre estão sorrindo, todo mundo está fazendo bem, todo mundo fica feliz em dizer algumas frases sobre o que fazem, quando é dada a permissão de socializar, o que não é muito comum. Todas as linhas telefônicas são grampeadas, todas as salas têm câmeras, e ninguém sabe que está nos assistindo. E ninguém sabe quem está nos assistindo ou escutando. Então, isso faz você parar para pensar que ninguém aqui está me falando a verdade. Nem mesmo o cara com quem você divide o escritório. Fico refletindo se algum de nós faz ideia do motivo de estarmos aqui. Várias pessoas com quem você trabalhou por muito tempo, do nada, são transferidas para outro lugar. Ou então, tem uma emergência médica. E assim, você nunca mais os vê. E ninguém lembrará daquela pessoa. Não importa para quantas pessoas você pergunte. Na verdade, eu fui contratado para fazer algumas programações para a Marinha, quando eu estava no começo dos meus 20 anos, logo que saí da faculdade, e depois fui mandado para Groom Lake para fazer testes de servidores. Eles devem ter gostado do meu trabalho como programador técnico de informática, e então, depois de uma série de estranhos testes psicológicos e uma montanha de contratos de sigilo, junto com uma minuciosa investigação sobre a minha vida, me ofereceram um emprego em uma instalação perto de Las Vegas. Aliás, aqui estão algumas estipulações desse emprego. É um montante fixo de $1,5 milhão líquido, com acréscimos de um salário de $220 por ano, mais moradia, carro, convênio médico. Porém, surtos psicóticos, ataques de ansiedade, condições graves de saúde e problemas familiares anulam o contrato. Também assino aproximadamente mais 2 contratos de sigilo por semana, onde podemos encontrar na maioria deles a frase penalidade de morte em algum lugar. Os empregados não têm permissão de sair do subsolo por pelo menos 5 anos, e todos moram aqui embaixo. O contrato de serviço é 5 anos, depois 4 em interrogatório, onde somos permitidos morar em Las Vegas e atender em outra facilidade por 4 dias por semana. E depois, somos dispensados e observados até o final de nossas vidas. Nossos passaportes são permanentemente invalidados e não podemos sair do território americano jamais. Ouvi dizer sobre uma estatística de que cerca de 20% dos ex-empregados daqui cometem suicídio. Eu não sei se é verdade, mas se é, não deve ser suicídio, se é que você me entende. A base fica no subsolo e é uma das enormes estruturas chamadas de colmeias, as quais formam o que chamamos de colmeia ou nexo. A propósito, fazemos algumas piadas e trocadilhos com Resident Evil, exceto que, ao contrário do filme, o governo não tenta deixar os funcionários mais confortáveis com florestas de mentira e janelas que visam paisagens de cidades digitais. É um labirinto escuro, sombrio de estilo soviético, com paredes de bunker, repletos com várias coisas parecidas com escotilhas de submarino, escotilhas de ar, portas de armadilha, portas de segurança reforçada, e a única exceção são os edifícios de escritórios, onde pessoas como eu trabalham. É igual qualquer outro escritório. A diferença
é que é para baixo e existem homens armados de segurança por 24 horas por todos os lados, espiando por cima de seu ombro. Ah, e o lindo brilho quase surreal dos laboratórios de ponta que ficam nos níveis mais baixos de cada edifício. Eu nunca estive neles, mas passei por lá algumas vezes. Existem 4 colmeias que eu saiba. Entretanto, eu não ficaria surpreso se existissem mais. Eu fico na colmeia 1. Trabalho em alguns servidores com alguns outros caras em um andar em particular. Existem 16 andares na nossa colmeia, mas monitoramos todos os servidores da colmeia 1. Então, acabamos nos movimentando por lá um pouco. Pude observar algumas informações que vão passando e, pelo que sei, somos a colmeia mais entediante. Compilei a lista a seguir, baseado nas coisas que interceptei na nossa rede e também pelos boatos de colegas de trabalho. Anexo tem diversas redes e todas são descentralizadas, mas existe alguns jeitos na qual se comunicam entre si. E é nessas linhas de comunicação que consegui extrair um pouco dessa informação. Aqui está tudo que eu sei. Colmeia 1, finanças, contabilidade, divisões de operação, organização, tropas de treinamento, acomodamento e alguns testes de arma em pequena escala. Colmeia 2, engenharia química, pesquisa de nanotecnologia e aptidão psicológica avançada para forças militares, seja lá o que isso significa. Provavelmente, coisas de operações secretas, como sobreviver 30 anos em confinamento solitário em uma prisão na Sibéria. Também tenho razões para acreditar que é de lá que os manda-chuvas se encontram. Colmeia 3, andares superiores, armamento biológico e pesquisas, testes de doenças. Se o governo tem zumbis, é ali que eles devem estar. Eu gostaria tanto de fazer mais piadas sobre zumbis durante esses anos, mas nunca soube quais colegas de trabalho me dedurariam. Andares inferiores, tecnologias avançadas de viagens espaciais, guerras espaciais, engenharia de partículas e feixes de gravitação, coisas de ficção científica. Uma vez, vi um e-mail com todos os tipos de linguagens codificadas, marcando como A, B, o que eu acredito fielmente ser astrobiologia. Sim, isso significa vida fora da Terra. Talvez seja só algum organismo unicelular ou plantas fossilizadas de algum meteoro, ou então algo muito mais avançado. Seja lá o que for, deve ter um motivo para não estar nos níveis mais acima com o resto dos outros biólogos. Colmeia 4, informativo totalmente confidencial, com criptografia e firewalls de segurança máxima que protegem essa colmeia de um jeito que eu nunca vi antes, nem mesmo em projetos ultra-secretos da Marinha em que já trabalhei. Estou sendo muito inespecífico na linguagem que uso para descrever os nossos conjuntos e redes de servidores, porque não quero revelar exatamente o que eu sou, mas vão descobrir em algum momento. Mas existe um rumor altamente espalhado sobre a Colmeia 4. Alegadamente, a coisa mais aterrorizante do mundo está no 15º andar. Existem algumas coisas bem estranhas sobre a Colmeia 4. Primeiramente, nem as pessoas de alta patente são liberadas para entrar lá. Só tem acesso via videoconferências e materiais são geralmente transportados da 4 para 3 para análises físicas. Não entendemos por que nossos manda-chuvas não entram na 4, mas talvez seja por ser perigoso demais. Teve um cara que trabalhava na 4 alguns anos atrás, quando comecei aqui, que causou o primeiro confinamento geral da Nexo que eu vi. Ele estava sendo acompanhado por tambores, que é como chamamos os esquadrões de soldados de coturno negro que dão acesso às diferentes colmeias, e começou a gritar sobre IDA. Eu não sei o que... Eu não ouvi seus gritos, mas ouvi o tiro enquanto almoçava. Atiraram contra sua cabeça antes que pudesse terminar a frase. IDA, a propósito, é referente à anormalidade interdimensional. Não tenho mais informações sobre isso, por mais que eu queira muito. Não tenho mais informação nenhuma sobre o que seria uma IDA. Outra coisa que li minimamente foi sobre os gêmeos. Eu não sei quem ou o que são, mas estão acima do ultra secreto da Colmeia 4. É ilegal se corresponder sobre isso nas nossas redes de segurança, a não ser que te liberem. E apenas 4 funcionários têm essa liberdade. Vi poucas coisas a seu respeito. Um era um registro médico, sem sinais vitais, vocalização inusitada
e manifestação alucinógena e psicose em funcionários próximos. A pele que produz náusea violenta quando tocada. O documento era basicamente uma especulação de que sua pele era semelhante à planta guimpe-ferrão ou da água-viva venenosa. Li documentos sobre pessoas que trabalharam com eles, também na Colmeia 4. Na Colmeia 4, uma mulher foi mandada para a ala psiquiátrica após ter ficado na mesma sala que os gêmeos, e um soldado que ficou do lado de fora do laboratório, onde basicamente se matou. Especificadamente, ele espiou para dentro da sala por um acesso de rotina e depois começou a bater com a arma na própria cabeça até que os miolos saírem para fora, enquanto cantava uma canção folk irlandesa. A mulher que foi internada foi ainda mais bizarro. Durante o café da manhã com seus colegas, pegou um garfo, se levantou, saiu pelo corredor principal e tirou toda a roupa, cegou ambos os olhos e depois deu um jeito de chegar até o primeiro andar, que tem o corredor de acesso à Colmeia 3. Como ela conseguiu operar dezenas de portas que se abrem apenas com cartão, senhas de acesso e leitores de retina, ainda está sob investigação. O último e-mail sobre ela foi mandado em 2012, sobre como ela fica sentada no escuro no chão em sua solitária, no 11º andar da ala psiquiátrica, com um sorriso de dever cumprido. Um colega meu, no qual eu confio, me contou que uma vez viu os gêmeos por uma câmera de segurança hackeada. Disse que parecem ser mulheres, aparentemente 2 vezes maior que um homem adulto, com algo não identificável crescendo e pendendo sobre suas cabeças, como cabelo, só que extremamente mais grosso, e basicamente flutuando alguns centímetros sobre o chão e arrastando seus dedões. São extremamente pálidas. Ele não viu os rostos, mas disse que parecem distorcer a realidade, ou pelo menos o vídeo da câmera de segurança, de um jeito que o espaço parece se retorcer ao redor delas. Talvez essas sejam as ideais que o cara estava gritando sobre. Bom, isso é tudo que eu tenho para dizer por enquanto, mas tenho esperanças de que um dia o mundo descubra o que é abrigado aqui embaixo. Somos basicamente prisioneiros. Temos muito pouco acesso à internet, então, se não ouvir falar de mim de novo, assuma que eu fui descoberto.